Pessoal, a gente está falando sobre o homicídio. E agora a gente vai falar sobre o homicídio doloso nas modalidades homicídio simples e homicídio privilegiado. Antes de falar especificamente sobre essas modalidades, a gente precisa primeiro discutir se o homicídio é um crime hediondo, pessoal. O homicídio só vai ser hediondo, nos termos do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, da Lei 8072/90, quando for um homicídio qualificado, e o simples só vai ser hediondo se for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, que a gente vai ver mais à frente o que é isso. Então, homicídio simples só é hediondo se for praticado em atividade típica de grupo de extermínio. E as hipóteses de homicídio qualificado sempre serão hediondas. O homicídio doloso simples, pessoal, está previsto no artigo 121 caput do Código Penal e consiste simplesmente na conduta de matar alguém, cominada a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Em relação a essa modalidade, a gente não tem muito o que dizer, né? É a simples conduta de matar alguém sem a incidência de nenhuma qualificadora que vai ensejar aí uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. O que tem mais importância para a gente compreender neste momento é o chamado homicídio privilegiado, que está previsto no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Pessoal, estabelece o artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Presta atenção aqui, pessoal. Nessa situação, a gente tem uma causa de diminuição de pena, também chamada de minorante, não se confunde com atenuante, tá? A causa de diminuição de pena ou minorante é avaliada pelo juiz lá na terceira fase da dosimetria da pena. E quando a gente lê esse dispositivo, lá está escrito que o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Isso é mentira, pessoal. O juiz deve reduzir a pena de 1/6 a 1/3. A gente tem que ler nesse sentido. Por quê? Quem vai decidir se o homicídio é privilegiado ou não, como a gente viu, o homicídio doloso vai para o tribunal do júri. São os jurados, o corpo de jurados do tribunal do júri, que vai decidir se o homicídio é privilegiado. Se os jurados votarem no sentido de que o homicídio é privilegiado, o juiz tem que aplicar a causa de diminuição de pena. Só vai caber a ele diminuir a pena para mais ou para menos, a depender do caso concreto. Mas ele é obrigado, ele fica vinculado. Pessoal, se a gente analisar os motivos que tornam o homicídio privilegiado, a gente vai verificar que são motivos de ordem subjetiva, de ordem pessoal. São motivos que se referem exatamente, para ser redundante, aos motivos do crime, né? O sujeito matou porque está impelido de relevante valor moral. O sujeito matou porque estava impelido de relevante valor social. O sujeito matou porque estava sob violenta emoção logo após a injusta provocação. Então, essas circunstâncias têm caráter subjetivo, têm caráter pessoal. A gente precisa guardar isso para entender um outro assunto mais na frente. E quais são essas circunstâncias, pessoal, de homicídio privilegiado? A primeira delas é quando o sujeito mata impelido por motivo de relevante valor moral. Relevante valor moral é um interesse individual, íntimo. Vamos pensar no seguinte exemplo. Eu descubro que o meu vizinho estuprou minha filha. Vou e mato este vizinho. Mato esse vizinho impelido por motivo de relevante valor moral, valor íntimo. Estou matando ele porque ele é o estuprador da minha filha. Neste caso, se os jurados reconhecerem que esse sujeito matou com relevante valor moral, ele vai ter a sua pena reduzida. Um outro exemplo clássico de homicídio privilegiado impelido pelo motivo de relevante valor moral é a eutanásia, quando um parente meu está à beira da morte e eu desligo os aparelhos hospitalares deste parente meu para que ele morra de uma forma mais rápida. É o chamado homicídio piedoso. A eutanásia no Brasil é crime, mas é um homicídio privilegiado. É um homicídio em que vai incidir uma causa de diminuição de pena. A outra hipótese, pessoal, é aquele homicídio impelido por motivo de relevante valor social. Neste caso, a gente tem um valor coletivo, um valor da comunidade em que o agente está vivendo. Aqui, no mesmo exemplo do estuprador, eu sei que no meu bairro tem um sujeito que estuprou 20 mulheres. Eu vou lá e resolvo matar esse sujeito. Estou impelido por relevante valor social, um valor da minha comunidade. Ninguém quer saber desse cara lá. Outro exemplo,
aquele que mata o traidor da pátria. O sujeito vendeu informações sigilosas do Brasil para outro país e alguém resolve ir lá matar esse sujeito. Neste caso, quem está matando esse sujeito responde por homicídio privilegiado impelido por motivo de relevante valor social. Essas são as duas primeiras hipóteses. Nós temos uma última hipótese de homicídio privilegiado, que é aquele homicídio praticado pelo sujeito sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Presta atenção, pessoal. O sujeito tem que estar impelido por uma violenta emoção. A emoção, pessoal, é um sentimento momentâneo, é um sentimento passageiro. Ele não se confunde com a paixão, que é um sentimento duradouro. Uma raiva pode ser passageira, mas também pode ser duradoura. Para ser homicídio privilegiado, precisa tão somente da emoção, que seja momentânea. E o sujeito deve estar totalmente dominado por essa violenta emoção. Não basta que ele esteja influenciado. Se você vir lá na sua prova sob a influência de violenta emoção, eu não vou ter homicídio privilegiado. Eu posso ter um atenuante lá do artigo 65 do Código Penal. Mas para ser homicídio privilegiado, tem que ter o domínio da violenta emoção. Domínio é muito mais do que influência, é maior que influência. Então, cuidado com essa pegadinha. Sob a influência, tá errado. Sob o domínio, tá certo. Sob o domínio de violenta paixão, tá errado. Sob o domínio de violenta emoção, tá certo. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Pessoal, é provocação, não é agressão. Porque se eu tiver injusta agressão, eu posso ter uma hipótese de legítima defesa. Aqui a gente fala tão somente de provocação. O que é isso? O cara me xinga. O cara fica me xingando, xinga minha mãe, minha mulher, minha filha. Eu me sinto provocado, sou dominado por uma raiva e mato o cara. E essa morte tem que ser imediatamente depois da provocação. Então ele me provoca, a minha reação deve ser imediata. Eu matando esse sujeito imediatamente logo após essa injusta provocação, estando sob o domínio de violenta emoção, o meu homicídio será privilegiado e eu terei uma causa de diminuição de pena. Ok, pessoal? A gente continua daqui a pouco. Obrigado.